Vamos lá, questão número 12. Considerando a hipótese de prática de ato infracional por adolescente, com base na Lei Federal 8.069, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Não há previsão da concessão de remissão no ECA, pessoal. A remissão é esse perdão aí concedido ao adolescente, tá certo? Então, há previsão sim. Pode-se, ó, essa remissão aqui com 2S pode ser aplicada tanto pelo Ministério Público antes do processo ou pelo juiz da infância ou da juventude durante o processo. Essa remissão ela pode ser própria ou imprópria. O que é a remissão própria? É aquela remissão, simplesmente o perdão ao adolescente. E ele está desobrigado de cumprir qualquer medida socioeducativa. E qual é a remissão com 2S imprópria? É aquela que vai ser cumulada com uma medida socioeducativa. Lembrando, não pode ser a medida de internação, nem a medida de semi-liberdade. Pode ser liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, advertência, dentre outras. Qualquer uma que não seja com privação da liberdade, tá certo? Haverá, ou melhor, a previsão de concessão de remissão, ó, essa remissão com C cedilha aqui não, viu? Aqui é a remissão lá da LEP, da Lei de Execução Penal, que é o desconto da pena pelos dias trabalhados, tá bom? Esse daqui não, tá certo? Esse daqui jamais. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime, não se tipificando atos análogos à contravenção. Peraí, é a conduta praticada que é considerado crime ou contravenção, certo? Então tá errado aí a letra C. A letra D, o adolescente poderá ser privado de sua liberdade caso ocorra flagrante de ato infracional. O gabarito aqui é a letra D, tá certo? O gabarito aqui é a letra D. Pessoal, deixa eu ver se eu deixei uma página em branco. Para a gente revisar aqui, esse assunto cai muito em prova. Olha só. Privação da liberdade. Vamos lá. Privação de liberdade. Da criança ou do adolescente? Da criança, né, gente? Adolescente não pode ser privado de sua liberdade, tá certo? Então, do adolescente. Adolescente. Quais os casos? Bora mudar aqui um pouquinho a cor da caneta. Eu acho tão bonito quando a galera bota, fica colorido, né, gente? Eu acho tão bonito. Eu, se deixar, eu passo a caneta preta em tudo aí, viu? A gente vai fazendo vários links aí. Mas vamos lá. Em quais casos o adolescente pode ter aí a sua liberdade cerceada, a privação da liberdade? Duas situações. Primeiro, olha só, na prática de ato infracional. Então vamos lá. Na prática de ato infracional, quando for praticado um ato infracional, vai ter a sua liberdade aí restringida ou mediante ordem judicial. Mediante ordem judicial. Nesse caso aqui, irá ser apresentado à autoridade judicial. Você apresenta ao juiz, tá bom? Quem fez a captura, né, o delegado ou qualquer agente ali que fez a captura do menor, a apreensão, apresenta ao juiz, tá certo? Cumprimento de ordem judicial. Esse é bem tranquilo. O que pega é na prática de ato infracional, porque eu tenho duas situações. Se esse ato infracional ele for praticado com violência, né? Violência ou grave ameaça, olha só, será lavrado um auto de apreensão por ato infracional análogo a crime. Se esse ato infracional que o infante foi capturado praticando for com violência ou grave ameaça, quem é que vai? Ele vai ser apresentado ao delegado, tá certo? A gente leva ele para a delegacia, apresenta ao delegado, salvo se tiver ali uma repartição própria para atendimento do infante, tá certo? Tem municípios aí que tem esse tipo de serviço especializado. Caso não tenha, apresenta ao delegado. O delegado, ele vai lavrar o auto de apreensão. Se não for caso de liberação, tá certo? Tem que analisar. É caso de liberação? Então a gente entrega aos pais
ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Entrega a responsabilidade para os pais, certo? Mediante o termo ali de comparecimento, quando foi intimado pelo Ministério Público. Se não for o caso de liberação, a internação provisória, tá bom? Mas deve ser apresentado o auto de apreensão, deve ser apresentado juntamente com o infante ao Ministério Público. O Ministério Público vai decidir se é caso de remissão, é caso de perdão, cumulado ou não com uma medida socioeducativa, que não pode ser a internação e nem pode ser a semi-liberdade, ou se é caso de manutenção, aí ele tem que representar pela medida de internação provisória, e aí o juiz decide se é caso ou não, certo? Mas tem que ser apresentado ao Ministério Público. Agora, se não for com violência, ou melhor, se for sem violência, se essa captura de ato infracional for sem violência ou grave ameaça, a autoridade policial, que é o delegado, ele poderá substituir o auto de apreensão, né, por ato infracional análogo a crime, ele pode substituir pelo boletim de ocorrência circunstanciado, tá certo? Chama os pais, libera mediante termo de responsabilidade e o compromisso de comparecimento quando foi intimado pelo Ministério Público, tá certo? Beleza? Então são essas duas situações em que o adolescente ele pode ser privado de sua liberdade, tá bom, gente? Anotem isso aí. Ó, remissão. A remissão tem previsão no ECA. Em quais casos eu vou aplicar a remissão? A remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público. Então, é um perdão que o MP oferece, tá certo? Ao adolescente infrator, antes de iniciado o procedimento judicial. E imposta na exclusão de processo. O juiz tem que homologar, certo? Agora, se iniciado o procedimento, a remissão ainda poderá ser concedida pelo juiz e importará na suspensão ou extinção do processo, tá bom? Então, tem duas formas de aplicação da remissão. Posso aplicar a remissão antes do processo, que é o perdão do MP, ou durante o procedimento, que é o perdão concedido pelo juiz, tá certo? Quando é ofertado pelo Ministério Público, a gente fala que houve, né? Isso aqui é muito importante, esses termos adoram ser cobrados em provas. Vai haver a exclusão do processo. O juiz somente vai homologar. Agora, se for oferecido pelo juiz, vai existir a extinção ou suspensão do processo, certo? Lembrando que a remissão pode ser cumulada ou não com medida, é chamada remissão imprópria. A remissão pode incluir medidas previstas em lei, exceto se for a internação ou a liberdade. Essa remissão aqui é a remissão imprópria. Ok? Adolescente pode ser privado de sua liberdade a essa altura do campeonato, você já sabe que sim. Em quais condições? Na prática de ato infracional, somente essas duas, quando for capturado na prática de ato infracional, ou com ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Vamos lá, bora aprofundar um pouquinho. Adolescente pode ser algemado. Adolescente pode ser algemado, foi cerceado sua liberdade, foi capturado. E aí, ele pode ser algemado? Pessoal, pode, desde que esteja presente os requisitos da súmula vinculante número 11, tá certo? A súmula vinculante número 11 fala que só pode ser utilizado as algemas em casos de perigo, resistência ou fuga, PRF. Então, se o infante, o adolescente, ele está apresentando perigo, está apresentando ali indícios de fuga, né? Ou resistência, aí sim pode ser aplicado a algema, beleza? Fundamentado por escrito posteriormente, tá certo? Até aqui tudo bem. Agora, o adolescente, ele pode ser colocado em um compartimento fechado de viatura, lá no fundo, lá no camburão? Não, porque aí vai violar outros princípios envolvidos, tá bom? Como, por exemplo, o respeito à integridade física, psíquica e moral do adolescente, tá certo? Sob pena de responsabilidade. Então, pode ser algemado se houver ali os requisitos da súmula vinculante número 11, perigo, resistência e fuga. Agora, em compartimento fechado, jamais, tá certo?
Vamos lá, isso aqui a gente já viu, né? Então anotem aí no caderno de vocês. Então bora de questão. A gente tem aqui a legislação específica ou o Estatuto da Criança e do Adolescente completo por apenas 12 vezes de 9,70. Beleza? Gostou da aula? Então já deixa o seu like, compartilha, deixa o teu comentário. Tamo junto, forte abraço. Me sigam aí nas redes sociais. O link aqui do nosso grupo de estudos está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira falar comigo, o WhatsApp tá aqui também, meu contato pessoal, tá bom? A gente trata diretamente, beleza? E o link do curso, mais importante, né, gente? Tá aqui também, beleza? Brincadeiras à parte. Tamo junto, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!